devem estar fazendo o show deles, né, cara? Deve ser uma coisa desse tipo. Boa tarde, Pedro Zambarda. Boa tarde, comunidade do Diário do Centro do Mundo. Boa tarde, a gente está aí começando e vamos juntos até às 20 horas. Vamos receber na primeira hora Roberto Tardelli. Na segunda parte, o nosso querido Juremir Machado, com muita coisa aí para reproduzir, muita coisa para tratar sobre as principais notícias do dia, algumas notícias que se repetem, mas que se atualizam em relação à live do meio-dia, que eu também conduzi hoje. E é uma satisfação muito grande ver esse público chegando aqui, pedir que todo mundo compartilhe para chegar a cada vez mais pessoas. Nós estamos fechando 600 pessoas agora e a gente precisa muito de vocês neste sabadão. E eu quero começar aqui a nossa live sem muita delonga e sem muito papo, trazendo um vídeo da Globo News para ilustrar aquilo que vai nortear a primeira parte da nossa live. Vamos lá. Foi obtida pelos repórteres Fernanda Vivas e Márcio Falcão, da TV Globo, e a gente traz ao vivo aqui na Globo News agora os detalhes dessa decisão tomada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Falando dos desdobramentos jurídicos relacionados à deputada Carla Zambelli. Vamos lembrar, até quinta-feira, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal havia determinado a prisão preventiva da deputada em razão da fuga dela para a Itália. Ontem, Eric, como você mencionou, a primeira turma do Supremo rejeitou um recurso que a parlamentar havia apresentado em razão daquela condenação a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e mais, decretou o trânsito em julgado do processo. Portanto, não cabe mais recurso, agora é o cumprimento da pena. Agora, no sábado, saiu essa decisão do ministro em que ele determina a prisão em razão dessa condenação definitiva da deputada Carla Zambelli. Então há essa mudança entre a prisão preventiva, que havia sido determinada em razão da fuga para a Itália, agora prisão definitiva em razão dessa condenação a 10 anos de prisão. Nessa decisão, Alexandre de Moraes escreveu o seguinte: determino a prisão definitiva por decisão judicial transitada em julgado com o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado de Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto. Walter Delgatti é o hacker que, conforme o processo, foi quem, junto com Carla Zambelli, atuou na invasão do sistema do CNJ. Além disso, Alexandre de Moraes também determinou que a Secretaria Judiciária do Supremo, Eric, envie ao Ministério da Justiça toda a documentação necessária para que seja formalizado o pedido de extradição de Carla Zambelli. Lembrando, ela fugiu para a Itália, onde a parlamentar alega ter cidadania. Então, a determinação do ministro é que a Secretaria Judiciária envie ao Ministério da Justiça toda a documentação para que seja formalizado o pedido de extradição de Carla Zambelli. Então essa é a primeira notícia que nós temos, a primeira novidade que nós temos, né? Não foi apenas o pedido de extradição para a prisão cautelar, né? Cautelar, preventiva. O Alexandre de Moraes se encerrou o papo, não tem mais direito a recurso, trânsito em julgado, prisão definitiva. Nesse momento, Carla Zambelli é foragida, é para ser localizada pela Interpol, ser extraditada e fechado 10 anos, não tem mais papo. Eu sempre me preocupo não, eu sempre acho curioso, né, curiosa a repercussão do lado da extrema-direita e até daqueles que não são de extrema-direita, mas que agem muito através do senso comum, né? Lembrando sempre que o senso comum é aquele conjunto de ideias, de opiniões e de valores que ocupa o espaço que deveria ser da informação, do repertório e do conhecimento. A pessoa que não tem a informação, não tem o repertório, não tem o conhecimento, fica com esse espaço vago que é ocupado pelas informações do senso comum, que grosso modo são reproduzidos pela fila do pão, pela fila do ônibus, dentro do Uber, das revistas, dos jornais e das manchetes que não se lê a matéria inteira. Isso vai formando esse senso comum. Então, o senso comum junto com a extrema-direita começam a repercutir, vão dizer o quê? Vamos dizer que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, está sendo ditador. Vão reproduzir as falas da Carla Zambelli, que diz que vai se apresentar na Itália porque ela está sendo presa injustamente e que vai explicar para os italianos e que vai ficar por lá. Embora ela tenha medo de ser presa, ela disse que conta com a compreensão dos italianos para mostrar que ela está sendo perseguida. Então eles sempre vão desconstruir de alguma forma, né? E trazer sempre aquela ideia, 10 anos de prisão. Mas por que 10 anos de prisão? Se ela não matou, se ela não estuprou, se ela não... Por que 10 anos de prisão? A gente está nos últimos dias, vendo muitas pessoas se chocando com anos de prisão, porque não são de pessoas que mataram, ou que estupraram, ou que fizeram latrocínio. Então, se não fez as 3 coisas, como assim anos de prisão?
Pois é por essa ideia do senso comum, é por essa ideia que muita gente segue cometendo crimes nesse país com a ideia de que se não matar, se não violentar, etc, 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 não vai ser encarcerado. A Carla Zambelli vai ser presa 10 anos porque ela só invadiu o CNJ. Ela só tentou mexer nas urnas, ela só bolou uma prisão, mandado de prisão para o ministro Alexandre, assinado pelo próprio ministro. É só isso. Isso acaba refletindo em todas as outras questões. Isso acaba refletindo no Léo Lins, como assim 8 anos? Isso acaba refletindo nas ações criminosas da polícia nesse país. Como assim? Eles mataram alguém, mas eles estavam enfrentando os criminosos, e é muito difícil de entender isso. É essa reprodução de um país que simplesmente não vê problema nenhum de gente preta e favelada ser morta pela polícia, que não vê problema nenhum de gente preta e favelada ser presa por qualquer motivo, que não vê problema nenhum de gente preta e favelada ser presa porque estava conduzindo um desinfetante no meio de uma manifestação, mas que se choca quando a deputada branca ganha 10 anos, se choca quando o humorista, com todas as aspas, branco de olho claro, leva 8 anos, se choca com tudo. O nosso campo, que vergonha! O nosso campo, que vergonha! Inundando as redes sociais com vergonha, com pena ou achando um absurdo a pena ao humorista branco de olhos claros. E nem corar coram, já diria o Mário Maestro. Nem corar coram. Está decretada a prisão definitiva de Carla Zambelli. E eu quero fazer pipoca para assistir a repercussão nas redes, mas sabendo desde já que não me enganam mais. Não é só o bolsonarismo. Não é só o bolsonarismo. É o bolsonarismo quando o que está em disputa são as siglas partidárias. Mas quando se analisa cor da pele e posição social, toda a condenação nesse país sempre vai ser vista com mas será que precisa tudo isso mesmo? Agora, quando são pretos e favelados, quando cantam funk ou quando cantam pagode, quando são pretos e favelados, quando estão curtindo uma festa junina numa comunidade no Rio de Janeiro, que nem criminosos eram, curtindo uma festa junina numa comunidade na Zona Sul carioca. Mas a PM do Rio de Janeiro disse que vai se manifestar, porque todos os policiais que ali estavam com câmeras corporais. Estou esperando a manifestação. Ontem, no final da noite e madrugada, uma festa junina numa comunidade carioca. A polícia entra porque foi chamada para uma operação emergencial. Se a polícia é chamada para uma operação emergencial na Zona Sul Carioca, em bairro Nobre, ela chega com a sua operação tática. Ela faz investigação tática. E ela tenta resolver da melhor forma possível. Porque ela não pode disparar tiros porque pode pegar algum morador no bairro de Burguês. Agora, na comunidade, ela recebe uma chamada urgente, ela entra na comunidade atirando. E ela mata um jovem de 24 anos, pai de uma criança de 2 anos. E fere mais 5 ontem, início da noite e madrugada. Ela causa pânico e terror. E por quê? Porque ela sai atirando para prender bandido, mas ela sabe que se a bala for perdida, vai matar alguém da periferia. Não tem importância nenhuma. Qual é o problema?